Amém, irmãs? Amém? Nós vamos agora, então, para a primeira mensagem, né? E nesse período da tarde foi assim, pensado e preparado uma palavra, né? Tanto a mensagem 1 quanto a mensagem 2 a respeito da mulher virtuosa, né? Então, será a mulher virtuosa um chamado para cada uma de nós, né? Então, assim, a intenção desse tema, né, de mulher virtuosa, surgiu porque como seremos mulheres virtuosas, né, se nós já não tivermos sido transportadas, né, para o reino? Né? Sem estarmos nessa esfera, é impossível. Eu até estava lendo aqui um trechinho da mulher virtuosa. Espera aí. Eu queria ler para as irmãs, é rapidinho, é um versículo. Provérbios 31. Diz assim, o 25, né? O 31, 25. A força e a dignidade são os teus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. A hora que eu li isso, eu falei, Senhor Jesus, essa não sou eu, né? E acho que as irmãs pensam a mesma coisa. Mas hoje à tarde nós vamos ver que existe uma maneira de nós alcançarmos, né, essa estatura. E as irmãs vão realmente compartilhar sobre isso. E sobre a Esther, especificamente, né, como eu falei no começo, esse encontro foi feito assim, na base de muita dependência do Senhor e oração. E a Esther, por estar gestante, né, a Gislaine hoje de manhã até falou sobre os sofrimentos da gravidez, né, leu lá em Gênesis, né, a Esther está passando por essa situação. Então, existia todo assim, um suspense, se a irmã ia conseguir ou não falar, se ela ia estar ou não em condições de hoje estar aqui na frente falando para nós, né? Mas o Senhor é fiel, né? E sustentou a irmã. Então, eu gostaria que as irmãs ficassem em pé, né? Para a gente poder orar por ela, sustentando a Esther, o físico dela, principalmente, a fim de que ela possa liberar o Espírito e o que o Senhor tem para falar a nós nessa tarde. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigada por esse dia e por tudo que o Senhor tem nos abençoado até aqui. Estamos felizes, regozijantes, com o nosso espírito saltando no nosso interior. Senhor Jesus, porque sentimos que o Senhor está feliz conosco também. Senhor Jesus, nessa tarde, Senhor, queremos colocar essa palavra que vai ser falada sobre a mulher virtuosa. Em especial, colocamos a vida da Esther nas tuas mãos, nos teus altares. Senhor Jesus, o Senhor a sustentou durante essa semana e agora, especialmente, Senhor, sustenta o físico da irmã, o emocional, o psicológico e o espiritual, a fim de que ela possa liberar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Senhor Jesus, fala a nós através desse canal. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãs, muito obrigada. Realmente, eu estar aqui, eu tenho certeza absoluta que é resposta de oração. Se não fosse pela oração da igreja nas últimas semanas, eu provavelmente não estaria aqui, né? E ao longo das últimas semanas eu titubeei, ligava para a Gigi, eu não sei se eu vou conseguir, estou muito mal, estou fraca. Essa semana eu já fui para o hospital e eu sou assim, Senhor Jesus. Até que o Senhor me deu paz assim, não, eu já tenho o que falar. E aí o Senhor me tranquilizou, mesmo em meio à adversidade, mesmo lá no hospital. Tipo, fica tranquila, não é você, sou eu. E foi graças a esse sentimento e a oração de toda a igreja, né, não só das irmãs, muitos irmãos também têm orado por mim. Graças ao Senhor pelo corpo de Cristo, né, que é a igreja, que nos sustenta, nos fortalece dia a dia. A Alexandra agora falou, né, desse versículo, Senhor, essa mulher não sou eu. Também não sou eu. Definitivamente não sou eu, mas busco ser. E a gente vai ver que esse é um chamado para cada uma de nós, realmente, né? Muitas vezes, eu,
diversas vezes li esse provérbio e pensava assim, Senhor, que mulher inatingível. Como eu vou alcançar essa mulher virtuosa? Mas, apesar disso, todo final de ano, sabe quando a gente faz aqueles propósitos de final de ano, o ano que vem? Todo final do ano eu escrevo lá no meu caderninho que o meu objetivo é ser uma mulher virtuosa no ano seguinte. E eu continuo nessa luta há 12 anos, irmãs. Desde que eu casei, estou na labuta. Não alcancei. Mas eu posso ver que nos últimos anos, alguma coisinha eu já alcancei com a graça e misericórdia do Senhor, né? E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Não importa onde nós estejamos, o que importa é aonde a gente quer chegar e o que a gente vai fazer para chegar até lá, né? Porque também não adianta a gente ter um alvo se a gente fica parado, não é verdade? O próprio apóstolo Paulo fala isso. Não que eu tenha já alcançado, mas prossigo, não é? A gente vai ver esse versículo mais para frente, melhor. Bom, Senhor Jesus amado, que a palavra encontre lugar no coração de cada uma de vocês. Essa palavra não é para vir com um dedo acusatório, você não é isso. Não, não é esse o objetivo dessa palavra. O objetivo dessa palavra é mostrar que há um caminho. Há esperança para cada uma de nós. Amém? Então, vamos começar do começo. Mulher virtuosa, quem a achará? Aqui já dá aquele indício que não é fácil, né? Quem vai achar essa mulher virtuosa? Que conforme a gente vai lendo os versículos seguintes, a gente vê que ela é uma excelente esposa, uma excelente mãe, ela empreende, ela trabalha em casa, ela costura, ela vende, ajuda os pobres, é sábia. Uma mulher perfeita, maravilhosa. Por isso que aqui está. Quem a achará? Não é fácil, né? E no original, mulher virtuosa, essa palavra virtuosa, no original, ela significa força, uma mulher de força, uma mulher que tem a força de um exército. É isso que quer dizer mulher virtuosa. Mas é uma força para você ser empoderada, aquela mulher que faz tudo a todo tempo, que pode fazer tudo o que quiser, a hora que quiser. Tudo que o homem faz, eu também faço, porque eu sou empoderada. Não. Não é essa mulher de força, né? Hoje o mundo prega isso no feminismo, né? Que nós podemos ser o que quisermos. Podemos, eu creio nisso. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não é verdade? O Senhor chamou o homem para um propósito e a mulher para outro propósito. Nós podemos assumir o papel que muitas vezes é do nosso marido, às vezes até do nosso pai, se a gente ainda é jovem, está dentro de casa. A gente pode assumir? Pode. Mas, no final, não seja aquela mulher empoderada, que pode todas as coisas, mas que fala assim, porque só tudo eu nessa casa. Porque se não for eu, ninguém faz. Estou sobrecarregada. Porque meu marido, isso, meu marido, aquilo. Então, quer ser empoderada? Seja empoderada. Mas não vem botar a culpa no marido. Porque muitas vezes a gente é empoderada, faz de tudo, mas a gente está tirando a função do nosso marido. E a gente quer culpar o nosso marido. Mas a gente está fazendo o que era o trabalho dele, irmãs. Sabe? Existem situações em que o marido deve fazer algo e não faz? É claro, né? Eles são pecadores igual a gente. E aí, o que a gente vai fazer? Vai colocar o carro na frente dos bois e vai fazer o que, na verdade, ele devia fazer? É isso que o Senhor quer de nós? Ou que a gente ore e, em sabedoria, Senhor, mostra para o meu marido. Ele precisa assumir esse papel. Às vezes é um papel de liderança espiritual. Às vezes é um papel simples, como, por exemplo, trocar a resistência de um chuveiro. A Gi não tem esse problema. Eu tive por muito tempo. E eu, apesar de buscar ser a mulher virtuosa, né, a minha geração, de maneira geral, cresceu num mundo feminista. Então, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. E eu lembro que quando a gente se mudou para Jundiaí, era um perrengue lá, né? Porque eu estava sozinha, pela primeira vez ia ficar longe da minha mãe, porque eu casei, mas ainda tinha minha mãe lá em Rio Preto, né? Depois que eu mudei para Jundiaí,
as coisas, tipo assim, eu vi que não era tão fácil assim, porque eu estava sozinha por lá, né? E muitas coisas da casa, eu que corri atrás. Em tese, assim, era para o Felipe? Mas, por um lado, ele estava trabalhando muito lá, estava sobrecarregado. Por outro, não, deixa que eu faço. Quantas e quantas vezes em Jundiaí eu não fui para essas casas de depósito, assim, sabe? Que só tem homem, aquele bando de homem. E aí, para ir lá perguntar, como que eu faço isso? Como que faz? E eles me ensinando tudo, sabe? Você pega esse fio e faz aqui, liga no polo lá, aprende um monte de coisa. E fazia em casa. Até que eu cheguei num ponto que eu entendi que aquilo não era a minha função. Eu posso fazer? Mas a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Mas é para a gente fazer tudo? Não, por isso que a gente vê hoje tantas mulheres sobrecarregadas. Estou sobrecarregada, porque meu marido não ajuda em nada. Mas você está fazendo o que era para ele fazer? É claro que você vai ficar sobrecarregada. Faça o que lhe compete. E aí, você fala, amor, queimou o chuveiro, você pode trocar para mim, por favor? Se ele souber, beleza, ele troca. Se não souber, ele que chame alguém. Mas, às vezes, não é tão rápido assim, né? Eu sei, gente. Tudo bem, nada que uma semana de banho gelado e muito espírito de oração não converta o coração do marido para trocar a bendita resistência, entende? É um exemplo simples, e claro que existem determinadas situações. Às vezes a mulher é mais habilidosa nisso e o marido vai cozinhar, ok, não estou falando de... Vocês entendem, né? O que eu estou querendo dizer é, muitas vezes, o que acontece nos dias de hoje, com o feminismo em alta, é da gente, as feministas, né? É a gente fazer o que compete a nós, mais o que compete ao nosso marido. Aí a gente dorme cansada, acorda cansada, se é que dorme direito, né? Aquele negócio, o que você faz da meia-noite às 6? Quantas vezes isso já não foi verdade até na minha vida? Que meia-noite, gente? Vou dormir 1h, já fui dormir 2h, para no outro dia 6h estar em pé. Por quê? Porque eu estava fazendo o que não era para eu fazer. Não era para eu fazer aquilo. A Gi falou hoje de manhã, né? Que quando a gente aceita o Senhor, quando a gente pensa nas coisas do alto, quando a gente busca as coisas do alto, o Espírito nos direciona. Ela não disse isso hoje de manhã? E Ele nos mostra o que a gente deve fazer. Isso nos dá paz, nos dá segurança, porque a gente sabe que Ele está cuidando de nós. Logo depois ela falou, né? Se Ele cuida dos lírios do campo, se Ele cuida das aves, não vai cuidar de nós? É isso, irmãs. É isso. A gente precisa deixar o Espírito nos direcionar para a gente saber o que nós precisamos fazer, qual é o nosso papel dentro de casa e no nosso trabalho secular também, e o que os outros precisam fazer, né? No nosso trabalho secular, inclusive. A minha mãe era uma dessas, que fazia o que ela tinha que fazer e o que mais 10 pessoas tinham que fazer. Vivia cansada. Não é assim que funciona. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. E esse chamado é para sermos mulher de força para aquilo que Ele nos designou. Ele não nos deu força além disso. Ele nos deu força para isso. Amém? Amém? Tá, então, mulher virtuosa, quem achará? Bom, como eu disse, né, é difícil, porque essa mulher é top. E aí a gente vê que, na verdade, a gente colocou, né, eu e a Dilma colocamos aqui um chamado para cada uma de nós. E a gente já dá aquela, difícil. Mas a gente se esquece que, na verdade, o nosso verdadeiro chamado é para sermos imitadores de Deus. Que é mais ainda. Porque a mulher virtuosa, ela é maravilhosa, só que ela ainda não atingiu a perfeição, né? Porque só existe um que é perfeito. Só que Ele nos chama para sermos imitadores dele. Ou seja, atingir a perfeição mesmo. Efésios 5, 1, 2 fala assim, ó. Vou esperar os irmãos colocarem. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, o nosso chamado é para sermos imitadores de Deus. E, ali coloca, né? E andai em amor como Cristo nos amou, se entregou e se ofereceu a nós como sacrifício. Aqui já mostra que o nosso chamado é um chamado de amor, em primeiro lugar,
Em segundo lugar, de entrega. Terceiro lugar, de sacrifício. É para ser fácil? Não, irmãs. Isso me faz lembrar do hino, né? Estava bem mais para baixo. C55, que fala assim: não prometeu Deus céu sempre azul, nem mar de rosas, brisa do sul, nem ou sol sem chuva, riso sem dor, gozo sem choro, paz sem labor. Deus não prometeu nada disso. Mas o que ele prometeu? Descanso em labor, luz para a senda, diário vigor, graça e socorro na provação, amor infindo e compaixão. É isso. Ele não falou que ia ser fácil, mas diariamente ele nos fortalece. Diariamente, a gente falou hoje também, né? Diariamente as misericórdias se renovam. Não é? Não é isso que fala em Lamentações? Tem um hino que eu gosto muito. Eu não sou cantora. Mas fala assim: a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã, quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Não é isso que acontece muitas vezes? Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança. As misericórdias do Senhor não tem fim, grande é o seu amor. Isso, irmãs. A cada manhã, às vezes, a nossa alma se abate. A nossa alma, ela se abate mesmo, mas meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança. As misericórdias do Senhor que não tem fim, irmãs. Elas não têm fim e é nisso que a gente precisa se apoiar diariamente. As misericórdias do Senhor não têm fim. Senhor Jesus. Versículo 10 ainda. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Quantas vezes o marido confia na gente, dá um cartão de crédito ilimitado na nossa mão, e aí ele pode confiar mesmo? Haverá falta de ganho para ele? Será? Eu estou falando um exemplo assim, muito baixo, né, de um cartão de crédito, mas isso vale para todos os aspectos da nossa vida conjugal, né? Aqui eu vou falar, nesse começo, especificamente sobre relacionamento de marido e mulher, porque é isso que nos traz. Mas é isso, o coração do marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ele sabe, no caso da mulher que está fora, que o que ela está fazendo fora de casa, o trabalho dela, é algo importante, algo vital, que ela está fazendo algo de maneira íntegra, reta. Da mesma forma, aquele marido que deixa a mulher em casa, aquela mulher que trabalha em casa, ele confia nela, sabendo que não haverá falta de ganho, que ela não está lá em casa, com as pernocas para cima, assistindo série de Netflix, mas ela está fazendo o que ela precisa fazer ali dentro de casa, né? Porque ela está dentro de casa, não é para ficar assistindo televisão, ela tem serviço ali, não é porque não trabalha fora que não trabalha fora. E, ó, eu que o diga, né, Zelinha? Eu que o diga. Senhor Jesus, só Deus. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Essa mulher, ela não faz mal para o marido. Quantas vezes a gente não faz mal diretamente, assim, né, de uma maneira física, afrontosa, mas a gente está falando dele. Ai, porque meu marido... Nananana. Ah, porque se o meu marido fosse que nem o seu, eu também faria... Nananana. Aí cada uma complete, né? Porque se o meu marido fosse que nem fulano... Ai, porque aquele irmão é tão abençoado. Ai, mas o meu marido... Irmãs... Não faça isso. Não que o seu marido não tenha problemas. Claro que tem, ele é pecador. Você também é. Eu também sou. Mas não faça isso. Isso é fazer mal. E aí, sabe qual que é o problema? Vamos pular lá para o versículo 23.
A gente estava no 11, no 12, a gente vai para o 23 agora. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. O seu marido, quando ele está no grupo familiar, compartilhando, quando ele vem aqui na frente da palavra, quando ele faz alguma coisa, quando ele é visto na igreja falando, proclamando, ele é estimado? Ou você deu brecha, margem, para que algum irmão e alguma irmã falem, ele está falando isso, mas lá na casa dele, nananana. Não é? Isso é sério, irmãs. É sério, porque nós estamos manchando o testemunho do nosso próprio marido. Sabe? Assim como, eu não separei esse versículo, mas a gente vê lá em Gênesis, Noé, depois que desceu da arca, acabou se embebedando, pecou, caiu. E aí, o que o filho mais novo dele fez? Expôs a nudez do pai. O que os outros dois fizeram? Cobriram a nudez do pai. Não foi isso que aconteceu? Quem somos nós nessa história? Nós somos aquela que estamos expondo a nudez do nosso marido? Ou nós somos aquela que estamos encobrindo a nudez do nosso marido? Porque todo marido, toda esposa tem nudez, gente. Faz parte. O pecado está na nossa carne. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram, o pecado entrou em nós. Nós somos filhos do pecado. Graças ao Senhor, pelo Filho de Deus, que veio e morreu por cada uma de nós. Então, hoje, nós podemos ser filhas de Deus, mas jamais expondo a nudez de outro. Muito menos do nosso marido, que é um conosco. Amém? Versículo 13. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Quantas vezes a gente trabalha em casa, ou mesmo fora de casa, mas não é de bom grado? A gente acorda já assim, não acredito que hoje eu vou ter que ir para aquele escritório, que eu vou ter que ir para aquela clínica, não sei onde cada uma trabalha, que eu vou ter que aguentar aquele chefe, aquela pessoa. Meu Deus, me dá força, porque senão hoje eu mato um. Ou quem fica em casa, Senhor Jesus, não acredito que essas crianças já acordaram, meu Deus, me dá graça. Custava eles dormirem meia hora a mais, Senhor. Né? Eu sei, tenho 2 madrugadores. Não, é de bom grado, irmãs. Nós precisamos trabalhar, seja onde for, de bom grado. Como que a gente vai trabalhar de bom grado? Só se a gente vê que é algo superior. Que é para isso que nós fomos chamadas. Sabe? Em relação a isso, aproveitando que eu já falei da maternidade, né? A gente precisa trabalhar de bom grado, não porque o mundo diz, mesmo porque o mundo não diz. O mundo não diz isso. Quem diz isso é a palavra do Senhor. O mundo diz o quê? Trabalho de casa, nossa, não tem fim. Menina do céu, você acaba de limpar e suja de novo, porque é um trabalho ingrato. Porque não tem como. Como que eu vou dar conta do meu serviço de casa se eu não tenho um tempo para mim? Se eu não tenho tempo para, sei lá, fazer uma massagem, se eu não tenho tempo para fazer uma unha, porque eu preciso de um tempo para mim. Aí vem aquela teoria do avião, né, que primeiro você coloca a máscara em você, porque senão você não ajuda os outros. Mas não estou falando que nós não precisamos de um tempo para cuidarmos do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É claro que nós precisamos cuidar do nosso corpo. É claro que nós precisamos cuidar da nossa aparência. Nós vemos isso aqui também. No versículo 22, né? A mulher virtuosa faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Ela está linda, belíssima aqui, ó, no salto, na púrpura. Pensa só, está linda. Mas onde está o nosso coração? Esse é o problema. Porque eu só vou trabalhar de bom grado se eu tiver com as unhas feitas. Está errada, a motivação é errada. Não é que você não possa estar com as unhas feitas. Vocês entendem que tudo parte daqui, ó, da motivação do nosso coração? A gente precisa trabalhar de bom grado, porque isso é justo e reto diante do Senhor. Amém? E em relação à maternidade, também um monte de perfil por aí da maternidade real. Detesto a maternidade real. Sabe por quê? Porque é real. Você vê aqueles perrengues, você fala, meu Deus, não acredito, olha, é um inferno mesmo.
Não, irmãs, não se alimentem disso. É difícil? É difícil. Mas quando a gente fica se alimentando desses conteúdos, a gente começa a ver as bênçãos que Deus colocou na nossa vida como maldição. Deus me livre, eu não quero mais ter filho nessa vida, porque olha, Deus me livre de ter que acordar de madrugada de novo. Deus me livre, Deus te livre da bênção, né? Porque a palavra do Senhor fala que filhos são herança do Senhor. Então Deus te livre de uma herança. É isso? O nosso coração está certo? Está reto? Não, não está reto. Não estou falando para você ter filhos ad eterno, assim. O Senhor mostra, mas o problema é, mais uma vez, a motivação do nosso coração. Por que você não quer ter um filho a mais? Porque você está com preguiça de acordar de madrugada? Ou porque o Senhor te mostrou que não é para você ter outro filho? Certo? Então, nós precisamos estar muito atentas em relação ao nosso coração, à motivação do nosso coração. Não importa se vai ter um filho, se vamos ter 10 filhos, não importa se a gente vai trabalhar fora, se a gente vai trabalhar dentro, se a gente vai estar com a unha feita ou não vai estar com a unha feita. O que importa é a motivação do nosso coração. É isso que a gente precisa sondar, porque o Senhor sonda, o Senhor esquadrinha o nosso andar, Ele conhece os nossos pensamentos. Que nós possamos conhecer a raiz desses nossos sentimentos, para que nós possamos desempenhar o nosso serviço ao Senhor de uma maneira justa e íntegra, e não nos colocando como um ser intocável, que, não, porque eu vou me privar. A gente não pode ter essa postura. Ontem, foi ontem que o Flávio disse, não estou perdida, eu estou assistindo as mensagens pela internet, eu fico perdida, mas eu acho que foi ontem que o Flávio disse isso, que o Senhor deu a vida por muitos, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não foi? Não lembro. Mas, enfim, tem esse versículo na Bíblia. É isso, não é nos pouparmos, irmãs, como a gente já viu lá no começo, é uma vida de amor, entrega e sacrifício. Tenham isso em mente, uma vida de amor, entrega e sacrifício. É assim mesmo, mas as misericórdias se renovam. É nisso que precisamos nos apoiar. Amém? Continuando, versículo 14. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Um solzinho. Aí aqui, não sei se você é essa mulher. Eu já fui essa mulher que falou, por isso que ela é mulher virtuosa. Porque ela tem um monte de serva, não é uma só. São as suas servas. Porque se eu tivesse servas, eu também ia ser uma mulher virtuosa. Né? Será? Será? Será que se você tivesse servas, você seria como essa mulher virtuosa, que ainda à noite, ali no versículo fala, né? Ainda à noite, ela já se levantou. Você se levantaria se você tivesse esse tantão assim de serva? E é ela que dá mantimento. Ela não fala assim, vou dormir até mais tarde, porque a Zelinha vai chegar na minha casa, ela cuida dos meninos para mim. Essa é a mulher virtuosa? Não. Ainda à noite ela já se levanta, dá mantimento às suas servas. Lembra que aqui no versículo anterior, lá de longe já traz o seu pão. Essa mulher está trabalhando, irmãs. Ela tem servas que a auxiliam, mas para que ela continue desempenhando a sua função com primazia. Como uma mulher virtuosa, como uma mulher de força. Ela tem servas? Sim, ela tem servas. Só que nem por isso ela cruza os braços e deixa as servas trabalharem. Não, ela continua. Ela traz o seu pão de longe, se levanta cedo, dá mantimento à sua casa. Versículo 16. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Até empreendedora ela é. Até empreendedora. Ela tá, com as próprias rendas do trabalho dela, ela está comprando outras coisas. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Essa mulher não está parada, irmãs. Ela tem servas. E às vezes a gente pode ter servas, mas que nos auxiliem. Não para ocupar a nossa função de mulher dentro daquele lar. De uma pessoa que auxilia o marido, que orienta os filhos.
Não, ela tem para auxiliá-la, sim, em alguns afazeres, mas ela está lá, ó, na labuta, trabalhando. Que nós possamos ter esse coração, sermos essa mulher que tem essa força. E no 17 fala, né, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Aqui, eu já imaginei ela fazendo uma musculação lá. Fortalecendo os braços. E aqui, o que isso me traz, né? A gente vai ver depois também, mas ela está se preparando, porque ela sabe que o dia dela não vai ser fácil. Que ela tem muita coisa para fazer. Então, ela cinge os lombos dela, né, que os lombos de força, e ela fortalece os braços, ela se prepara. Às vezes, quando a gente casa, né, nessa questão de preparo, às vezes a gente casa, a gente não sabe fazer nada, né? Nunca lavou um banheiro, nunca lavou uma roupa, nunca cozinhou um feijão. Eu já tinha lavado o banheiro, mas, sinceramente, eu nunca tinha cozinhado feijão na minha vida até casar. E foi uma lástima por alguns anos. Era um horror, até que o Felipe pediu para eu parar de fazer feijão. Que era muito ruim mesmo. Demorou para aprender. Mas, depois de quase 10 anos, eu aprendi. Por quê? Perguntei muito, perguntava para minha mãe. Fazia, gente, era igualzinho, mas dava errado. Perguntei para minha mãe, perguntei para minha avó, perguntei para a avó do Felipe, perguntei para a funcionária do Mário, fui para vídeo na internet, enfim, não descansei até conseguir. Hoje eu consigo fazer feijão. Não é igual da minha mãe, assim, nem igual da avó do Felipe, mas dá para comer, é gostosinho. Os meus filhos adoram. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente não sabe desempenhar alguma função dentro de casa, ou a gente não sabe desempenhar alguma função no nosso trabalho secular. O que a gente tem que fazer? Se a gente não se aprimora no trabalho secular, o que vai acontecer? Vai. E se a gente não se aprimora dentro de casa, o que acontece? Pode acontecer duas coisas. A sua vida virá um inferno. Porque você não vai dar conta de fazer as coisas de casa, as coisas não vão funcionar, seu marido não vai gostar do bom andamento da casa, não vai dar certo, vai ter briga. Só que vocês podem só viver na briga até o resto da vida, e está tudo bem. Ou pode até evoluir para um divórcio, por exemplo. Você entra em depressão, porque seu marido cobra, e eu não dou conta, mas você não faz o mínimo. Que é procurar saber como fazer. Às vezes, irmãs, não é que a gente tem que dar conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. Não dá conta de tudo. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam, e a gente precisa pedir direção para o Senhor. Teve uma das irmãs que compartilharam aqui hoje, depois da Gislaine, eu não lembro qual, falou isso, né? Que a gente precisa, acho que foi a Vanderly, logo de manhã, porque se a gente começa sem orar, o dia passa e já era, né? Então, logo de manhã a gente precisa levantar e pedir essa direção para o Senhor. O que eu posso fazer hoje? Você vai conseguir fazer tudo? Não. Mas você precisa pedir a direção do Senhor. Bom, mas voltando, tem coisas na nossa vida que a gente precisa ir atrás de conhecimento, fazer curso prático mesmo. Eu lembro que logo que eu casei, assim, porque antes de casar, eu sempre limpei o meu quarto e o meu banheiro na minha casa, mas eu nunca limpei a casa inteira. Porque minha mãe, coitada, né, ela precisa estudar o vestibular, blá, 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 a faculdade. Então, eu limpava aquela parte restrita. Aí, casa, você tem a casa inteira para cuidar, né? Roupa para lavar, porque minha mãe nunca deixou eu lavar roupa, então não sabia nem ligar uma máquina. E aí eu lembro que o primeiro livro que eu comprei logo nos primeiros meses de casada era um livro que chamava assim, Como Manter uma Casa Limpa e Arrumada. É engraçado mesmo. Mas sabe aquela coisa assim, meu Deus, eu não dou conta, eu não estou conseguindo, eu não sei o que fazer. Não sei. E fui atrás. Vocês acham que parou por aí? Que nada, já fiz curso, já vi vídeo na internet de organização de gaveta, de limpeza disso, de limpeza daquilo. E não paro, até hoje estou fazendo curso, irmãs. Por quê? Porque, em primeiro lugar, esse é o meu serviço. Eu não trabalho fora, eu trabalho dentro, então eu estou me aprimorando. Vivo vendo receita, como fazer receita disso, daquilo outro. Por quê? Essa é a minha função. Para as irmãs que trabalham fora, que se aprimorem para o trabalho secular. Mas nós precisamos nos aprimorar para aquilo que o Senhor nos chamou, aonde a gente está. Precisamos ser essa pessoa, tá certo? Em relação a isso, tá vendo, Yussi? Eu disse que não ia ser na ordem os versículos. Lá em Tito 2, fala assim. Peraí, deixa eu ver o versículo. Tito 2, versículos 3 a 5.
Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus... A gente precisa ser dona de casa porque esse mundo é muito machista. Para que a palavra de Deus não seja difamada. A gente precisa ser bondosa porque se nesse mundo só tem maldade. A gente precisa para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que nós não sejamos aquela crente que uma outra irmã vê e fala assim, tá vendo aquela irmã lá? Vai toda semana na reunião, reúne, serve, mas ela não faz isso, ela não faz aquilo. Porque onde já se viu? Porque ela... Vocês entendem que o evangelho está sendo difamado, a palavra de Deus está sendo difamada? Porque, primeira coisa, ela que vai na reunião, porque aquela crente lá faz isso, 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 mas, na verdade, irmãs, a palavra de Deus está sendo difamada. Nós precisamos ter um viver reto, santo, puro, para que a palavra de Deus não seja difamada, né? Nós precisamos proceder como, de fato, somos filhas de Deus. Amém? Bom. Então, isso que eu tinha falado, né? A gente precisa buscar conhecimento. Se é isso que nos falta, nós precisamos buscar. Amém? Sempre dependendo do Senhor? Sim, nós vamos ver mais para frente também. Mas precisamos fazer a nossa parte. Versículo 18, Provérbios 31. Ela percebe que o seu ganho é bom. Ela vê, não, está indo bem. Por quê? Porque ela não come o pão da preguiça, né? Lá no 27 fala... já mudei para o 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Essa é a mulher virtuosa, ela está fazendo, e por isso, justamente por não comer o pão da preguiça, por atender ao bom andamento da casa, as coisas estão fluindo. Vocês estão percebendo que as coisas estão fluindo? Parece que não está aparecendo perrengue nenhum aqui para ela. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. A lâmpada aqui representa a luz, o espírito. A gente não vê as virgens com a lâmpada, quando a lâmpada se apaga, acabou o azeite. Não é isso que acontece? Aqui a lâmpada dela não se apaga de noite. Então, mesmo quando vem situações difíceis, tenebrosas, de inverno, né? A lâmpada dela não se apaga. Ela está firme, ligada, conectada ao Senhor. A lâmpada dela não se apaga. Por isso a família dela não vai ruir. Porque ela é aquela candeia acesa. Como o Senhor fala para nós sermos essa candeia acesa, não é verdade? Nós precisamos ser essa candeia acesa. E uma candeia acesa a gente esconde debaixo de uma mesa? Não, a gente coloca lá em cima para que ela ilumine tudo. Nós precisamos ser essa candeia, essa lâmpada que não se apaga mesmo em meio às adversidades, né? Em relação à adversidade, eu já vou pular para o versículo 21, fala assim, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela não teme o frio, ela já se preparou. Existem, por exemplo, aqui está falando do inverno, né? O inverno, aqui está falando de neve, então não é um inverno que nem o nosso, mas aquele inverno realmente rigoroso, né? Que as pessoas podem morrer congeladas, elas podem sofrer com isso. Mas ela não teme, por quê? Porque ela já se preparou para o inverno. Ela sabia que o inverno ia acontecer. Ela já se preparou, já tem tudo preparado. O inverno pode chegar, vem em mim. Estou aqui pronta, né? E, às vezes, os invernos acontecem na nossa vida, que são imprevistos. Mas, se a gente parar para pensar, a maioria dos imprevistos são previstos. Por exemplo, quem tem criança pequena? Ela, da noite para o dia, na verdade, normalmente é bem à noite mesmo, que aí o nariz trava, ela não consegue respirar e tosse a noite inteira. É um imprevisto, não é? Mas não é previsto que uma criança frequentemente fique doente? É um imprevisto que é previsto. Então, o que cabe a gente fazer? Eu procuro fazer isso, nem sempre consigo, mas eu sempre tenho uma marmitinha congelada. Porque se naquele dia eu tiver um perrengue tão grande que eu não vou dar conta nem de ir para a cozinha, porque tem um com febre aqui, o outro com coriza ali, não vou conseguir... Tira do congelador, põe no forno, e o forno que resolve minha vida. Entende o que eu quero dizer? Sobre não temer o inverno. Você está preparada.
As adversidades virão? Virão. Algumas são, mesmo imprevistas, são previstas. Mesmo que a gente não sabe quando vai acontecer, a gente sabe que em algum momento vai acontecer. Esteja preparada, irmã. Esteja preparada. Tá certo? Depois eu e a Dilma vamos falar mais sobre esses imprevistos, né, Dilma? Voltando agora para o 19 e 20. 19. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, que eram instrumentos utilizados para tecer, né, para fiar, para fazer. Então, ó, essa mulher, mesmo com serva, olha o tanto de coisa que ela faz. Abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. É uma mulher que está ajudando. Está ajudando aqueles outros que precisam, seja de maneira material, de maneira espiritual, ou mesmo emocional, precisa de aconselhamento, está lá ela. Ela está ajudando essas pessoas. O restante aqui eu já li. Ela faz roupas de linho e vende-as e dá cinta aos mercadores. Está vendo que ela não para. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Não tem preocupação por quê? Porque ela já se planejou. Você já foi, ou é, aquela mulher que, às vezes, você trabalha o dia inteiro, né, fora de casa, mas aí chega 11 horas da noite, meia-noite, você encosta a cabeça no travesseiro e fala assim, meu Deus, o que eu vou dar de comer para essas crianças amanhã? Você nem sabe. Ou pior, dá 10 horas da manhã, você pega e fala, o que eu vou fazer para esse povo comer? Eu já fui essa mulher. Às vezes ainda sou. Mas por quê? Porque falta planejamento. Se a gente se planeja, se a gente pega um dia, não precisa ser um dia inteiro, pega lá 2 horas numa segunda, num domingo, num sábado, o que seja, para a gente fazer um planejamento. Essa semana acho que dá para fazer isso. Coisa rápida, irmãs. Papum, sabe? Aquele dia eu vou fazer carne moída com batata, aquele outro, acho que dá para fazer um escondidinho de frango. Sabe, aquela coisa bem assim? Já deixa tudo mais ou menos organizado. Por quê? Pode surgir imprevisto. Se você tiver com tudo planejado, as coisas fluem muito mais. Tem uma frase que uma irmã fala, que eu gosto muito, que é assim, quem falha em planejar, planeja falhar. Vocês já ouviram essa frase? Vou falar de novo. Quem falha em planejar, planeja falhar. É óbvio, às vezes você pega e chega no final do dia, porque hoje deu tudo errado, porque, nossa, não consegui fazer nada. Mas você tinha planejado? O que você ia fazer naquele dia para falar que deu tudo errado? O que deu errado se você nem sabia o que você tinha que fazer? Não é verdade? Então, o que deu errado? Só deu errado aquilo que já ia dar errado mesmo, porque se você não planejou, não é verdade? Então, a gente precisa ter um trilho por onde a gente caminha, tá certo? Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. 26, fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. E aqui a gente voltando para Tito, né? Tito 2:3, que fala isso para todas as mulheres, mas aqui em Tito fala quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens casadas. E nesse ponto, eu quero falar uma coisa. As mulheres, de maneira geral, elas precisam falar com sabedoria. Só que as irmãs mais velhas, normalmente elas têm mais sabedoria. Por quê? Elas têm experiência, elas têm a vida a favor delas, digamos assim. Elas já erraram e agora, digamos que elas chegaram na fórmula secreta, em alguns aspectos. E cabe a nós, como mais novas, como recém-casadas, eu já tenho 12 anos, mas ainda me considero recém-casada. Cabe a nós irmos atrás dessas mulheres. Aqui fala para elas, né, as mais velhas, instruírem. Só que muitas vezes elas se sentem coagidas de chegar e sentir que assim, mas eu vou falar para tal jovem tal coisa. Né? Elas ficam constrangidas. Então, cabe a nós, que somos mais jovens, irmos até essas mulheres. E isso me faz lembrar que, lembra que eu falei que quando eu mudei para Jundiaí foi um perrengue só? Que daí, pela primeira vez, fiquei longe da minha mãezinha, e aí, né, as coisas apertaram. Aí, eu lembro que um dia que eu estava lá, que eu, Senhor, como? E já tinha conversado com a minha mãe, mas aí chega uma hora, né, também, assim, que a gente já sabe tudo que a nossa mãe vai falar, né? E eu precisava de uma outra luz. Aí o Senhor me fez lembrar de uma irmã lá de Rio Preto, que eu sempre considerei muito virtuosa, que eu sempre admirei muito. Ela tinha 2 filhos da minha idade, assim, mais ou menos, e eu frequentava a casa dela, né, por causa das crianças, dessas jovens. E aí eu lembro que uma vez que eu fui para Rio Preto, eu liguei para ela. Falei, Celeste, você está em casa?
Ela, posso bater um papinho com você? Claro, vem aqui. Aí a gente passou um sábado a tarde inteira lá conversando. Nossa, fiz tanta pergunta, irmãs. Que aí ela foi me falando, sabe, eu perguntei, Celeste, como que você fez para dar conta? Porque tinha isso também. Eu trabalhava em casa só, né? Eu não trabalhava fora. Minha mãe sempre trabalhou fora. Então, tinha muitas coisas que, assim, não batia a realidade. E essa irmã sempre trabalhou em casa, né? E aí eu fui perguntando para ela, como que você fazia assim, como que você fazia quando acontecia isso, e quando acontecia com um filho, com 2 filhos. Sabe aquelas coisas bem práticas? Não que eu tenha feito tudo exatamente como ela falou, mas sabe quando abre assim e tipo, há uma luz no fim do túnel? Claro que a gente sempre precisa se apegar ao Senhor, mas às vezes a gente precisa ir atrás dessas conselheiras, dessas mulheres mais idosas, né? Na palavra tem um versículo que fala que a gente precisa ter uma assembleia de vozes, e nós precisamos selecionar quem vai fazer parte dessa assembleia de vozes, dessas pessoas que a gente considera. Não, o que essa pessoa está falando, eu vou acatar. O que essa pessoa está falando, acho que não está batendo muito o que ela fala com o que ela vive. E a gente precisa selecionar, né? Mas só para falar isso, principalmente para as mais jovens, vão atrás das irmãs que são mais velhas, que têm mais experiência, porque elas têm muito a nos ensinar, principalmente no aspecto prático, mas também espiritual. Amém? Bom, eu já li o 27, aí o 28. Bom, aí vem a glória, né? Um pouquinho mais de sal. Já estou melhor agora. O senhor está me enchendo. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Mas não vejo a hora disso acontecer. De verdade. O Felipe sabe os motivos dos meus choros mais frequentes. Senhor Jesus, sabe? Não sei se vocês já foram essa mãe, mas eu sou o tipo de mãe que o meu filho já falou, os meus amigos têm mães melhores do que eu. Faço tudo para aquele menino. Tem gente que sabe. Tudo que eu faço por aquele menino, né, Zélia? Nessas horas você respira e, Senhor, vai chegar um dia que ele vai me chamar de ditosa, Senhor. Com a glória de Deus, isso vai acontecer. Aí você acha que é uma coisa grave? Não, sabe por quê? Porque ele estava escrevendo fora da linha, eu falei para ele apagar e escrever na linha de novo. É por isso as outras mães são melhores do que eu, entendeu? Que as outras mães deixam na caligrafia escrever errado, e eu não deixo. Então, elas são melhores do que eu. Mas vai chegar um dia que ele vai falar, mãe, obrigada por ter exigido tanto na caligrafia. Com a glória de Deus. Mas é isso. Às vezes, nesse momento, ainda mais criança, irmãs, que todo dia a gente tem que falar a mesma coisa. Sabe, que nem aquela passagem que perguntou assim para o Senhor, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E aí ele fala 70 vezes 7. Você fala, meu Deus, tudo isso. Então, ensinar uma criança é mais do que isso, irmãs. Por dia. Você tem que falar muito mais, acho que é 7 vezes 700, entende? Porque parece que não entra na cabeça. Meu filho, ele está desfraldado desde os 2 anos e meio, o Davi. Então, desde então, ele faz xixi no vaso, piniquinho, tudo bonitinho. Então, hoje ele tem 8. Então, vamos considerar que desde os 3, eu falo para ele, todas as vezes que ele vai fazer xixi, eu falo para ele, filho, faz xixi, tampa, dá descarga e lava a mão. É a mesma frase. Filho, faz xixi, tampa, dá descarga, lava a mão. Já virou mantra. Faz xixi, tampa, dá descarga. Sempre fica alguma coisa faltando, irmãs. Sempre. Eu não sei mais o que fazer. Estou abrindo meu coração. Alguma irmã mais idosa me ajuda. Não sei o que fazer para aquele menino entender os 4 passos. Mas tudo bem. Haverá um dia em que ele se levantará e falar, mulher virtuosa, minha mãe é ditosa, nossa, como a minha mãe teve paciência comigo. Espero por esse dia. Continuando 28. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Pensou? O marido falar isso? Tá podendo, hein?
Não é por nada não, mas meu marido já me acha virtuosa, tadinho. Ele acha que eu sou. Fazer o quê, né? Que bom! Sabe aquele, acho que é um livro, acho que foi o irmão Watchmani, uma vez que estava num livro falando sobre quando você está se relacionando, namorando uma pessoa, você tem que abrir todos os olhos. Foi... Hã? Você abre tudo, para ver tudo. Não lembro se foi Watchmani ou Etnisli. Aí, depois que você casa, sabe o que você faz? Fecha. Meu marido fechou. Graças a Deus, ele fechou, ele acha que eu sou super virtuosa, graças ao Senhor, né? Mas por quê? Não, brincadeiras à parte, ele realmente fala que eu sou, apesar de saber que eu não sou. Por quê? Vamos lá. Vamos procurar o versículo, e assim. Senhor Jesus. Filipenses 3, versículos do 12 até o 16. Fala assim, ó. É o apóstolo Paulo, eu já citei esse versículo, vou agora ler completo esses 5 versículos. Não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Não. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, irmãs, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Acho eu, mulher virtuosa. Estou longe. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquece feijão duro e ruim. Aquele bife seco. Esquece das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Próxima parte. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Opa! Espera aí. Como assim todos que somos... Todos são perfeitos. Ele não acabou de falar que ele não atingiu a perfeição? Lembra lá, ó, no versículo 12 ele fala, não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição. Aí agora aqui ele fala, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Hã? Tá contraditório, não tá? Explicarei. Todos, pois que somos perfeitos. Então, está falando aqui com essas pessoas. Tenhamos esse sentimento. Que sentimento? O sentimento de que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando, você vai alcançar e você vai se tornar perfeito. É isso, irmãs. E é nisso que meu marido se apoia. Não que você já tenha alcançado, mas você é mulher virtuosa, que nem aqui fala, já somos perfeitos, já somos. Declara, já sou mulher virtuosa. Por quê? Porque eu não vou retroceder. Eu estou prosseguindo. Se eu estou prosseguindo, eu vou alcançar. O problema é parar. Se você parar, minha irmã, você não vai alcançar, não. Se você retroceder, aí esquece. Mas se você estiver prosseguindo para alcançar a perfeição, para alcançar esse status de mulher virtuosa, pode ter certeza, você já é uma mulher virtuosa. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Que sentimento? De que somos. Somos, já alcançamos, porque não paramos. E se porventura pensais de outro modo, então se você acha, não, acho que não é bem assim, desse jeito que está escrito aí. Tudo bem, também isso Deus vos esclarecerá. Mas, todavia, porém, entretanto, andemos de acordo com o que já alcançamos. O mínimo que a gente pode fazer é andar de acordo com aquilo que a gente já alcançou. Retroceder? Não. Isso me faz lembrar. Esse eu nem falei para o ursinho. E também não vamos cantar, só para proclamar. A S19 fala assim, o coro, né? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Cheios de moral, desanimar jamais. Cheios de moral, desanimar jamais. Desanimar? Jamais. Andar de acordo com aquilo que já alcançou?
Ok. Prosseguir? Amém! É só assim que a gente vai chegar lá, irmãs. Só prosseguindo, tá certo? Da noite para o dia que a gente vai se tornar mulher virtuosa? Não, como eu acabei de falar, né? Um dia de cada vez. Ontem, isso eu lembro que foi ontem que o Flávio disse. Dia a dia, passo a passo. E aí me fez lembrar de outro hino. Coloca lá. 294. Eu não vou cantar. Só o coro a gente canta junto. O resto eu vou proclamar, tá? É muito doce andar com Cristo. Cada passo e dia meu. Sempre junto a Ele ando, palmilhando os passos seus. Sabe que nem o Levi é assim com o Felipe. O Felipe está andando, o Levi está aqui, ó. Na cola, gente. Ontem ficou na salinha, foi um milagre. Está ali palmilhando os passos do Pai. Que nós possamos ser esses, palmilhando. Aqui, ó, atrás, passo a passo. Coro. Com Jesus quero andar, sempre passo a passo, dia a dia está bem no seu compasso. 2. É seguro andar com Cristo, em seu braço me apoiar. Se de perto acompanhá-lo, o que vai acontecer? De novo. Com Jesus quero andar, sempre passo a passo, dia a dia estar bem no seu compasso. Vou com Cristo, passo a passo, não com asas a voar. Hoje eu estou aqui embaixo, amanhã eu já sou uma mulher virtuosa, estou dominando. Não é com asas. Mas segui-lo pouco a pouco. E alturas, escalar. Com Jesus quero andar, sempre passo a passo, dia a dia estar bem no seu compasso. Vou segui-lo na jornada, quer em claro ou negro céu. Ao Getsemane e a tumba. Aqui, está falando de morte. Getsemane, tumba, haverá aqueles momentos. A gente não viu ali que a mulher virtuosa, mesmo noite, a lâmpada não se apaga? A gente não tinha cantado aquele outro hino, que o Senhor não nos prometeu o céu sempre azul? Então, a Getsemane, a tumba. Eu vou parar? Vou morrer? Vou lamentar? Não, siga os passos, seu fiel. Com Jesus quero andar, sempre passo a passo, dia a dia estar bem no seu compasso. Com Jesus aqui andamos, mas muito breve ocorrerá de a dor tornar-se canto e o dia clarear. Haverá um dia, irmãs. Hoje a Gi falou sobre isso. É isso, irmãs. Nós seremos transportadas ao reino do Filho do seu amor. É por esse dia que nós ansiamos. E é passo a passo, dia a dia. Vamos lá? Com Jesus quero andar, sempre passo a passo, dia a dia estar bem no seu compasso. E de branco, enfim, com Cristo ainda vamos caminhar. A Eliana disse hoje, a gente está só no começo dessa história de amor. A gente ainda vai ter eternidade para desfrutar dessa história de amor. Nossa dor será alegria, nossas trevas luz sem par. Com Jesus quero andar, sempre passo a passo, dia a dia estar bem no seu compasso.
passo a passo, dia a dia. Ó Jesus, bem junto a ti, faz-me palmilhar teus passos, o caminho todo aqui. Terminando, vamos lá. Com Jesus quero andar, sempre passo a passo, dia a dia estar bem no seu compasso. Amém. Dia a dia. Passo a passo. E esse é o segredo da mulher virtuosa. Então, caminhando para o fim. Versículo 30. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa mulher, ela só é essa mulher virtuosa porque ela é temente ao Senhor. Ela está ali agarrada no Pai. Em Provérbios 1:7, fala, né? É o segredo. Está lá no comecinho de Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria. Vocês sabem, né? Fica a dica para vocês lerem o livro de Provérbios. No primeiro semestre, lá em casa, todo dia de manhã, a gente estava lendo. No dia 1 de cada mês, dia 1, leia Provérbios 1, dia 2, leia Provérbios 2, dia 3, e assim sucessivamente, né? O dia que o mês acabava, no dia 30, paciência. No dia seguinte, voltava para o 1, a gente pulava Mulher Virtuosa. Mas a gente ficou o semestre inteiro. É um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso, irmãs. Vale a pena vocês lerem, tá? Livro da sabedoria. E logo no começo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós vamos ser a mulher virtuosa que teme ao Senhor, ou nós vamos ser as loucas que desprezam a sabedoria e o ensino? Nós temos uma escolha aqui, né? A gente cantou um hino hoje, acho, ou ontem. Estou confusa. Mas que falava isso, sobre a gente escolher entre a morte e a vida. Sublime privilégio, fala. Acho que é o sublime privilégio. Da gente escolher aqui. É o que a gente vai escolher. Se é a mulher virtuosa, que teme ao Senhor, ou se é a louca, que despreza, né? E o temor do Senhor é o princípio do saber. Aí vem uma pergunta, irmãs. Já cansaram, né? Estou acabando. O que é temor? Alguém sabe me dizer? Eu lembro de uma conferência, de uma definição que um irmão deu, que era assim: temor não é ter medo, pura e simplesmente. Temer é você ter medo de desagradar, ter medo de fazer sofrer, ter medo de entristecer alguém. Então, aqui no caso, ter temor do Senhor é nós temermos desagradar, entristecer Deus. Quando a gente tem filho, né, e a gente dá uma ordem, nosso filho tem 3 alternativas. Só 3. Primeira, desobedecer. E pronto. Segunda, obedecer porque ele sabe que se não obedecer, o bicho pega. E terceira alternativa, obedecer porque ele está com medo de te entristecer, de te deixar triste. O que vocês acham que é melhor? Ele se sente constrangido. Como eu vou fazer minha mãe sofrer desse jeito? Ela faz tudo por mim. Como? Não, se ela está pedindo, eu vou fazer. É esse o nosso sentimento em relação ao Senhor. A gente vai deixar de obedecer, no caso, desobedecer, né? Porque a gente tem medo do juízo final? É uma alternativa, mas é muito pesado, não é? Ou é melhor a gente obedecer porque Ele nos deu tudo. E aí, o meu vaso de alabastro, sobre Cristo eu vou quebrar. Entregar-lhe minha vida, o melhor lhe consagrar. Por quê? Eu me sinto constrangida. Por tamanho amor, me sinto constrangida a obedecê-lo. É isso que o Senhor quer de nós. É esse temor. É uma obediência por amor. E hoje a Gi leu justamente isso. Eu achei o máximo. Eu nem me atentei para esse versículo. Salmos 40, versículo 8. Deu certinho.
Fala assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. É isso que o Senhor quer que a gente faça. Não que obedeça por medo de sermos punidas, mas porque nos agrada obedecê-lo. Nos agrada buscar sermos essa mulher virtuosa. A vontade de Deus é agradável para nós. E é por isso que a gente busca. É nesse ponto que a gente tem que chegar. E aí, agora falando da sabedoria propriamente dita, quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente vê que a sabedoria tem 3 estágios, não sei se vocês já perceberam. O conhecimento, o entendimento e a sabedoria. Vocês já viram que essas 3 palavras elas vão aparecendo de tempos em tempos no livro de Provérbios? São níveis da sabedoria. O conhecimento, o entendimento e a sabedoria propriamente dita. Só para finalizar, o conhecimento é aquela coisa básica que a gente aprende. Por exemplo, eu não sei lavar louça, eu aprendo. Eu preciso aprender a lavar louça. Como que eu vou lavar um copo, uma panela, enfim. Você aprende. Entendi. E esse conhecimento, claro que o início de tudo é sempre temer o Senhor, mas o conhecimento é o que eu tinha falado antes. Muitas vezes a gente precisa buscar. Se a gente não conhece, a gente precisa buscar. Por meio de cursos, vídeos no YouTube, aconselhamento com outras mulheres, irmãs, vó, tia. Certo? Esse conhecimento, muitas vezes, a gente precisa buscar. Mas depois a gente precisa passar para um segundo estágio, que é o entendimento. Por que eu preciso lavar essa louça? Por quê? Porque se eu não lavar essa louça, primeiro, não vai ter louça para a gente comer as outras refeições, não vai ter louça para eu cozinhar depois, está tudo sujo. Também vai se tornar um foco de contaminação, né? Então, isso motiva. Bom, eu preciso fazer isso pelo bem da saúde de toda a minha família. Beleza, entendi. Tá, ok, talvez isso motive, né? Estou dando exemplo da louça. Mas pode ser qualquer coisa. Mas quando você atinge a sabedoria, você entende o real motivo de você fazer aquilo. Você entende que você precisa lavar a louça? Não é porque vai dar doença se ficar aquele monte de louça ali. Não é porque senão a casa vai virar uma desordem. Não é por isso. Mas é porque você está fazendo aquilo como para o Senhor. Porque tudo que você faz é para o Senhor. Colossenses 3, versículos 23 a 25, diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Muitas vezes a gente fica esperando o nosso marido bater palma. Que ele chega no final do dia, né, e fala, nossa, parabéns, você lavou a louça, você passou pano no chão, obrigada, amor, nossa, você passou minha roupa. Isso acontece com vocês? Bom. Comigo não acontece, não. Porque às vezes a gente fica esperando o louvor do nosso marido. Não que não possa... A gente viu lá que a mulher virtuosa, ela será louvada, né? Mas qual que é a primeira recompensa que a gente tem? Qual que a gente tem que esperar mesmo? A recompensa que a gente recebe do Senhor. Continuando, a Cristo, o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Lembrando que é justo que sejamos boas donas de casa, que amemos o nosso marido, que amemos o nosso filho, que nem está lá em Tito 2. Isso é justo. Se a gente pratica injustiça, ou seja, a gente não cumpre isso, receberemos em troco a injustiça feita. Mas é por isso que a gente vai fazer? Com medo da punição? Não, a mulher que teme faz porque teme, não porque vai ser punida. Porque ela sabe que aquilo é justo, que aquilo vai agradar ao Senhor. E nisso não há acepção de pessoas. E em 1 Pedro 4, versículos 10 e 11, fala assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aí alguém aqui pode falar assim, mas eu tenho filho, mas eu não tenho dom de ser mãe. Eu já ouvi isso. Uma prima minha fala isso. Ela tem 2 filhos e fala assim, não nasci para ser mãe, minha filha. Se você tem filha, você nasceu para ser mãe. Porque Deus deu o dom da maternidade. Então, não tem dessa. Se Deus te deu um marido, você tem o dom para ter um marido. Se Ele te deu filho, você tem um dom para ter filho. Se Ele te deu pais para cuidar,
pais idosos para você cuidar, você tem o dom para isso. Se Deus colocou nas suas mãos, é porque você tem o dom para isso, tá certo? E nós precisamos, sermos como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela tem várias formas. Às vezes, para o marido, é um chamego que você faz, você, num dia atarefado, em que ele está exausto por alguma questão do trabalho, é um chamego que você faz, um chá que você leva no final do dia, não sei o que cada marido gosta, mas aquilo, ele vai sentir ali a graça do Senhor. Às vezes, para um filho que chega da escola e às vezes está meio triste, é você dar um abraço, é chamar ele para fazer um bolo com você, ele vai se sentir amado ali. Isso é a multiforme graça de Deus. A gente vai manifestando a graça de Deus com aqueles que nos cercam. No nosso trabalho, o nosso chefe, aquela colega de trabalho, às vezes que precisa de uma palavra de conforto. Nós precisamos ser essas boas despenseiras de Deus, que manifestam a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Vocês já ouviram assim, nossa, lavei aquela louça, mas lavei na força do ódio, porque custa ele pegar, chegar do trabalho e lavar um copo. Não, tem que colocar lá na minha pia que estava brilhando. Alguém já faz as coisas na força do ódio? Não é na força do ódio, irmãs. É na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Não é você que vai receber o louvor. Parabéns, você é uma mulher maravilhosa. Nossa, como você dá conta. Na verdade, nós temos que chegar ao ponto que alguém olha e fala assim, meu Deus, como ela dá conta, porque ela é tão nervosinha e ela está tão calma. Só pode ser Deus na vida dessa mulher. Né? Então, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãs, dia a dia, passo a passo, segurando na mão de Deus, palmilhando os seus passos, temendo Ele, ou seja, obedecendo em amor, porque amamos. Não é porque o nosso marido merece. É porque ele não está merecendo. Não é por isso. Não é porque merece. É porque é justo. É porque está na palavra. É porque você tem que fazer. Porque isso é a vontade de Deus para cada um de nós. A mulher virtuosa é um chamado para cada uma de nós. Sermos como Deus é, perfeitos. Mateus 5, né, no Sermão do Monte, fala isso. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Esse é o nosso chamado. A gente faz porque tem que fazer. Só que não é na força do ódio. É na força que Deus supre. Assim seremos transportadas para o reino do Filho do seu amor.